Alcorão já contém comandos tão fortes e tão claros, por que o Islã precisa de milhares de hadith? Por que a lei islâmica não se baseia apenas no Alcorão? Guarde essa pergunta, ela é o eixo de todo o capítulo, porque a resposta revela algo que quase ninguém percebe. No Islã clássico, o Alcorão sozinho não é suficiente. Para entender o Islã como um sistema normativo, é obrigatório entender Hadith e Sunnah. E é exatamente isso que vamos destrinchar agora. Até aqui, vimos que o Alcorão não funciona como um texto plano. Existe hierarquia, cronologia e abrogação. O que são Hadith e Sunnah na definição clássica? No Islã, Hadith são relatos sobre o que Muhammad disse, fez ou aprovou. Sunnah é o conjunto normativo que emerge desses relatos. Na prática, a Sunnah interpreta, detalha, complementa e, em muitos casos, amplia o Alcorão. E preste bem atenção aqui. Não é decoração teológica, é mecanismo jurídico. O próprio Alcorão estabelece essa autoridade. Na Surata 4:59 afirma: Ó vós que credes, obedeceis a Deus e obedecei ao mensageiro. Nota algo definitivo aqui. A obediência ao mensageiro não é opcional. Ela é colocada no mesmo nível da obediência a Deus. Isso já nos diz que o Islã não é um texto, é um modelo de vida encarnado no profeta. O Alcorão não se apresenta como um código legal completo. Ele estabelece princípios gerais, mas não detalha tudo. Quem transforma esses princípios em normas concretas é Muhammad e depois os juristas que seguem o seu exemplo. Surata 33:21 reforça isso de maneira explícita. Certamente tendes no mensageiro de Deus um excelente modelo. Aqui está o ponto crítico. Modelo não significa inspiração poética, não significa conselho moral, significa padrão jurídico. O comportamento do profeta vira lei. E agora, chegamos a um ponto que raramente é explicado ao público fora dos círculos acadêmicos. Existem normas fundamentais do Islã que não estão detalhadas no Alcorão, ou sequer aparecem nele de forma explícita. Exemplos claros e muito pesados é a punição por apostasia, detalhes do jihad, punições corporais específicas, regras sobre escravidão, submissão dos dhimis. Nada disso entra no sistema apenas pelo Alcorão. Tudo isso entra pelo Hadith. E guarde isso bem, porque isso demonstra a ideia de que o Alcorão sozinho não basta. O Alcorão fala pouco sobre punição mundana para apostasia. Mas o Hadith não é ambíguo. Em Said al-Bukhari encontramos: quem mudar sua religião, mata-o. Said al-Bukhari 69:22. Esse hadith é considerado autêntico e é citado em manuais clássicos do fiqh. Ou seja, a pena capital para a apostasia não nasce do silêncio do Alcorão, nasce da autoridade da Sunnah. E aqui está a virada que muita gente prefere ignorar. O Alcorão fala de combate, mas não define sozinho todas as regras. É a Sunnah que estabelece na prática quando lutar, contra quem lutar, como tratar prisioneiros, quando aceitar submissão, quando exigir tributo. Relatos canônicos descrevem campanhas militares, execuções, expulsões e pactos. E esses relatos não são vistos como história neutra, são precedentes jurídicos. E guarde esse detalhe, aqui o texto vira prática e prática vira lei. O Alcorão regula a escravidão, mas não a abole. O Hadith
mostra a prática cotidiana desta instituição durante a vida do profeta e depois dele. A Sunna normatiza posse de escravos, relações sexuais com cativas, comércio humano. Isso não aparece como exceção marginal, aparece como parte do sistema. E não é leitura extremista, é leitura clássica. Porque o Hadith é indispensável para o fiqh. Sem Hadith, o fiqh simplesmente não existe. As 4 grandes escolas jurídicas sunitas constroem suas normas a partir de 4 pilares: Alcorão, Sunna, consenso e analogia. Retirar a Sunna desse sistema é desmontar toda a jurisprudência islâmica clássica. Por isso, tentativas modernas de reduzir o papel do Hadith são vistas dentro do Islã tradicional como desviantes. E lembre-se disso, porque ele explica por que o debate moderno é tão tenso. Os hadiths usados como base jurídica não são escolhidos por acaso. Eles vêm de coleções consideradas autênticas, como Bukhari e Muslim. Quando um hadith é classificado como sahih, ele pode legislar mesmo que o Alcorão não detalhe o assunto. E aqui está um ponto duro. A Sunna pode criar norma onde o Alcorão é silencioso. No discurso islâmico moderno, especialmente voltado ao Ocidente, é comum ouvir que certos hadiths devem ser ignorados. O problema é que essa seletividade não existe no fiqh clássico. Você não pode aceitar Sunna quando ela suaviza e rejeitá-la quando ela endurece. O sistema funciona como um todo. E esse é um dos maiores conflitos entre o Islã tradicional e o Islã apologético moderno. O efeito prático disso é que quando alguém diz o Islã verdadeiro é apenas o Alcorão, essa pessoa está descrevendo algo que não corresponde nem à história, nem à prática, nem à jurisprudência islâmica. O Islã normativo sempre foi Alcorão mais Sunna. E essa combinação amplia, reforça e detalha aquilo que o texto corânico estabelece. O Hadith não é um apêndice opcional do Islã. Ele é mecanismo que transforma texto em sistema. Sem ele, não há lei islâmica. Com ele, o Islã se torna um corpo normativo completo, capaz de regular fé, política, guerra, punição e a vida cotidiana. No próximo capítulo, nós vamos dar um passo a mais. Vamos ver que esse sistema não enxerga o mundo como neutro. Ele divide o mundo em territórios com status religiosos e políticos distintos. Vamos falar de Dar al-Islam e Dar al-Harb e de como essa divisão moldou séculos de expansão islâmica. E é ali que você vai começar a ver como teologia vira geopolítica. Se você quer entender o Islã como sistema, é nesse próximo capítulo que a lógica territorial se revela por completo. E se você quer entender o Islã profundamente, as bases e suas estruturas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser avisado quando o próximo capítulo entrar no ar.